Foi. Natasha, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. E queria começar perguntando para quem não conhece a trajetória ainda, tá ouvindo você numa entrevista pela primeira vez, né? Como é que foi o seu início da música? Como é que foi ela que foi até você, você que foi até ela? Como é que tudo aconteceu? Oi, obrigada pelo convite. Tô animada para dar essa entrevista. É, eu sinto que foi uma combinação, né? Eu escolhi a música, mas a música me escolheu também. Quando eu era bem pequena, meus pais me botaram para fazer aula de musicalização e aula de piano como hobby, né, para Uhum. criança. E eu me apaixonei, foi amor à primeira vista e continuei desde então tocando piano. E aí, assim, à medida que eu fiquei mais velha, eu comecei a fazer aula de canto, comecei a escrever lá com 13 anos de idade, e cada vez foi virando um sonho mais concreto de poder lançar minhas próprias músicas, é, de ter uma plataforma onde eu pudesse ser, né, uma artista. E comecei a lançar um pouco antes da pandemia, e aí chegou a pandemia, e aí eu parei de lançar música, eu fiquei num período meio sem lançar, e eu voltei oficialmente a lançar música ano passado, com o meu primeiro EP em português, Amor é um Cão do Inferno, Uhum. e agora estou vindo com novas músicas. Legal. E em que momento você parou para perceber que você não estava mais tendo música só como hobby, sim como algo que você queria seguir profissionalmente? Quando fez a virada de chave? Eu honestamente não sei se houve uma virada de chave. Eu Uhum. sempre fui muito apaixonada por música. Eu nunca tive interesse em fazer nada além de música. É, os adultos à minha volta achavam que era brincadeira, né? Quando eu era mais nova, toda criança quer ser presidente, Todo quer mundo ser tem essa fase, popstar. né? Exatamente, era só uma Uhum. fase. E aí eu nunca meio que saí dessa fase. Essa fase continuou comigo para sempre. Então, eu acho que não teve uma virada de chave, não. Foi só um amadurecimento de um sonho que eu tinha desde criança. Legal. E quando você começou a lançar os primeiros trabalhos, como é que foi a reação deles? É, deles quem? Dos adultos, você tá falando, todo mundo comentava, da sua família, todo mundo. Então, é, eles acharam legal, mas, assim, todo mundo apoiou porque não tinha muito o que fazer, eu sinto. Mas hoje em dia, assim, minha mãe, minha avó, eu tenho uma parte da família que é bem incrível e apoia muito o que eu faço. A minha mãe vai em todos os meus shows, então eu dei muita sorte de ter uma boa parte da família que adora o fato de que eu sou artista e assim, sou acho que a única da família a fazer música profissionalmente. Todo mundo acha muito diferente, muito estranho, mas todo mundo abraça isso. E o legal é que você falou que foi por acaso, né? Que te colocaram numa aula quando você era criança, mas a família em si curte música, já trouxe influência pra você, ou tudo nasceu de você mesmo? Você foi pesquisando. Não, veio tudo de mim. A minha mãe, tadinha, o gosto musical dela são as músicas que tem na rádio. É, assim, não venho de uma família muito musical. A minha mãe, na verdade, sempre teve interesse em aprender a tocar piano, e aí, quando ela era mais velha, ela começou a fazer mais aulas, não gostou e falou: Bem, minha filha vai fazer então. Se eu não conseguir, eu vou botar essa criança aí para fazer. E aí eu comecei e não parei. Pelo menos alguém realizou o sonho que ela tinha, né? Sim, É isso. exatamente. E o legal é a gente falar os adultos, sendo que a gente é adulto, né? Mas tudo bem. Não, cem por Tem- cento, 100%. E narrativa, ela nasceu de um manifesto contra o machismo na indústria musical em si. Uhum. Em que momento você sentiu que você precisava botar esse sentimento e transformá-lo em música? Como é que foi você pegar esse sentimento e botar numa música? Então, eu escrevo muito o tempo todo, e nem sempre tudo que eu escrevo vira música, às vezes são só coisas para mim, são descartes, são rascunhos. E há muito tempo eu queria escrever uma música que falasse
sobre o machismo na indústria musical. E aí, em 2024, eu postei um vídeo do meu primeiro show, e eu postei o vídeo, assim, super animada, achando que as pessoas iam, enfim, comentar, ai, enfim, falar sobre o show, e o foco do vídeo acabou virando a roupa que eu estava usando, e eu recebi comentários muito, muito machistas, assim, coisas absurdas, e eu genuinamente não estava esperando essa reação. O vídeo deu até, assim, uma viralizada nesse meio masculino. Eu comecei a ganhar muitos seguidores homens que me mandavam mensagens, assim, Foi muito. nojentas. Mas viralizou pro negativo, né? Nesse caso. Exatamente, exatamente. E aí, desde que isso aconteceu, eu falei assim, eu preciso trabalhar numa música, porque é um assunto que é muito importante na minha vida. Sempre foi, desde que eu comecei a me entender por gente, lá pelos meus 14, 15 anos. E eu falei, eu preciso que isso seja uma música. Sim. E a definição foi machismo na indústria musical, mas na verdade é machismo em geral, né? Que infelizmente acontece no mundo, né? Sim, Nesse caso, o que me pegou é que tinha até uma pergunta sobre esse vídeo que, ao invés de focar na arte, focaram nos comentários. Como é que sim. foi a sua. Como é lidar com a tentativa de ser reduzida a esses comentários? Como é que foi a sensação quando você viu? O que que você fez? Então, eu sou uma pessoa que, no geral, não ligo muito assim para comentários alheios. Eu sempre fui muito autêntica. Eu lembro que até na minha adolescência, as minhas amigas viravam para mim e falavam assim: Natasha, você não se importa em ser vista como X, Y, Z? Como é que você faz isso? Você não está nem aí para a opinião dos outros. Mas quando assim são comentários machistas, isso já pega. Eu acho que já é bem mais pesado, assim, até porque, assim, comentários falando, perguntando se eu tinha, enfim, não sei se posso falar sobre, mas perguntando se eu tinha OnlyFans, perguntando se eu era do Job, esse tipo de coisa, e eu nunca tinha lidado, assim. Cara, que absurdo. Desculpa É, interromper. pois é, pessoas falando assim, acho que você se daria melhor se você fosse do Job, desiste de música. É, enfim, isso realmente me pegou muito, porque acho que não tem como, né, como não impactar uma pessoa, né, ser reduzida Sim. dessa É, maneira. tem até a faixa, ela fala sobre dois pesos, né? Que é aquele tradicional, né? Que a gente compara sempre, que é homens podendo errar, entregar pouco, né? Sem precisar Uhum. justificar, e mulheres que precisam se provar o tempo todo de sobre tudo, praticamente, né? A sociedade sempre está cobrando. Como essa desigualdade ela apareceu de forma mais concreta na sua trajetória? Você passou por isso, além daquele público lá no vídeo, você passou por isso também? Sim, eu sempre vejo que, assim, em shows onde o artista é um homem, ou assim, a banda é mais, né, masculina, eles podem meio que fazer qualquer coisa e tá tudo bem. E à medida que eu fui participando, assim, de saraus ou de... Saraus? Sarais? Sarais, Sarais. Sarais. Sarais e, enfim, outros, assim, festivais onde eu me apresentava, sempre tinham pessoas me cobrando de, enfim, produzir mais, fazer algo melhor estruturado, e eu não via essa cobrança com Quando o as homem outras. se apresentava, né? Acima do. Exatamente. Entendi. Ou seja, não era uma coincidência, era realmente o que acontecia ali, você via isso, nesse caso. Sim, e assim, eu sou totalmente a favor de críticas construtivas. Sempre realmente gosto de fazer shows com uma produção legal, gosto de investir no show, de realmente entregar uma parada muito foda, mas assim, ninguém está cobrando homens de fazerem isso. Sim.
Uma coisa que eu achei legal é que além de cantora, compositora, você também é produtora, né? Você produz sua própria obra.